de fora acreditava que Janet McCurdy, com o sucesso estrondoso de iCarly, vivia uma vida perfeita e cheia de felicidade. Porém, por trás das câmeras, a realidade era bem diferente. A Janet carregava traumas profundos causados por uma mãe abusiva e pelas duras experiências que enfrentou como uma atriz mirim na Nick. Oi, eu sou a Bruna, sejam bem-vindos ao canal. E a Janet McCurdy, que hoje em dia tem 33 anos, começou super cedo no show business. Nos anos 2000, aos 8 anos de idade, fez parte do programa Mad TV, apareceu em várias séries como CSI, Will and Grace, Malcolm, Zoey 101, True Jackson, mas foi em 2007, aos 14 anos, que Janet conquistou o seu primeiro grande papel de destaque ao ser escalada como Sam Puckett, a melhor amiga da Carly, da série iCarly. A produção foi um enorme sucesso e ficou no ar de 2007 a 2012. Durante esse período, Janet também investiu na carreira musical, lançando singles e EPs. Com iCarly, a atriz entrou oficialmente para os holofotes. Ela tinha fama internacional, uma boa base de fãs e recebeu um dinheiro bem bacana também. Segundo os relatórios que foram soltados na mídia, em certo momento ela chegou a receber $50 mil por episódio. Pra gente comparar, a Miranda, que era a protagonista, em 2012 estava recebendo $180 mil por episódio. Com isso, Janet, que vinha de uma família humilde, rapidamente se tornou a principal fonte de renda da casa. Mesmo assim, atuar nunca foi um desejo genuíno dela, mas sim uma imposição de sua mãe, a Deborah, que sonhava em ser artista e acabou projetando esse sonho frustrado na filha. Então, apesar de todo acesso à fama que ela teve com a iCarly, a vida artística também intensificou alguns problemas emocionais, traumas que ela carregava desde a infância, principalmente por conta de sua mãe abusiva e manipuladora. Antes de continuarmos, já vai deixando um like, se inscreve no canal se você curte esse tipo de vídeo e também comenta sua opinião depois. E só para deixar avisado aqui, quem quiser assistir, eu já tenho um vídeo da Miranda que eu conto sobre a trajetória dela, um acidente que acabou mudando drasticamente a sua carreira, então o vídeo vai estar na descrição. E uma coisa que eu quero falar aqui, não era a intenção fazer um vídeo seguido sobre as atrizes de iCarly, sabe? Mas recentemente a Janet participou de um podcast, fez algumas revelações, então achei que seria bacana. Bom, ainda seguindo o sonho de sua mãe depois de o fim de iCarly em 2012, em junho de 2013 foi lançado Sam e Cat, também da Nick. Dessa vez a Janet era uma das protagonistas ao lado da Ariana Grande e a trama da série girava em torno de duas personagens, se tornando colega de quarto e abrindo seu próprio negócio de babás. A série durou apenas uma temporada, teve muita treta nos bastidores, mas mesmo assim foi considerado um sucesso de audiência. Pouco tempo depois, em 2014, vazaram algumas fotos mais sensuais da Janet, dela de lingerie, e ela afirmou que sabia quem fez isso porque enviou apenas para uma pessoa específica. Na época, a Janet havia terminado recentemente com o jogador de basquete Andre e muita gente começou a especular que ele estaria por trás do vazamento. Isso aconteceu no início de março e logo no final do mesmo mês estava rolando o Kids' Choice Awards, que é aquela premiação da Nick, e ela, como um dos maiores nomes da emissora, a sua série tinha sido indicada em uma das categorias. Era esperado que Janet comparecesse, mas ela não foi. E os fãs começaram a estranhar e ligaram ao vazamento. Talvez o canal, que é infantil, brecou a sua presença devido ao escândalo? Nada disso. A própria Janet explicou tudo no seu Twitter, desabafando sobre o tratamento que estava recebendo da emissora. E eu vou ler aqui para vocês. Fiquem ligados que não temos prints porque ela deletou várias coisas de suas redes sociais, então eu só posso ler o que eu encontrei descrito nos sites por aí fuçando. Muitos de vocês estão perguntando por que eu não participei do Kids' Choice Awards. Eu gostaria de poder explicar tudo detalhadamente quanto gostaria, mas infelizmente uma explicação mais simples é tudo que eu posso escrever. Fui colocada numa situação desconfortável, comprometedora e injusta. Muitos de vocês já devem imaginar qual é. E tive que pensar em mim mesma. Decidi não ir porque defender o que é certo e o que é justo, algo que minha mãe me ensinou, é sempre a coisa mais importante. Meu tweet anterior não tem nada a ver com as fotos vazadas. Ah, vocês são hilários. Tem a ver com a forma como a Nickelodeon me tratou. Só isso, obrigada pelo carinho. Depois dessa confusão, no início de abril, Sam e Cat foi colocado em uma pausa. De acordo com eles, isso foi pré-estabelecido há um bom tempo, dando a entender que não tem nada a ver com essas tretas recentes da Janet, mas que não era pra galera se preocupar porque a série não seria cancelada.
Já os boatos diziam que Janet estava muito insatisfeita com o seu salário porque recebia muito menos que a sua colega Ariana Grande. Porém, a própria Ariana usou o Facebook para desmentir os boatos, dizendo que não ganhava mais que Janet. Bom, diferente do que tinham prometido, apenas 3 meses depois, em julho de 2014, Sam Cat foi oficialmente cancelada e a Janet saiu da Nick meio que em maus termos, né? Não foi uma partida muito amigável. Depois de sua quebra com a emissora infantil, a atriz continuou atuando. Em 2014, ela lançou o programa What's Next for Sarah e em 2016 esteve enjaulada. Apenas um ano depois, em 2017, a Janet admitiu que tinha vergonha de 90% dos seus trabalhos como atriz, que toda a experiência foi um inferno, ela era muito explorada. Então, por isso tudo, estava deixando esse meio e iria focar apenas na direção e na escrita. Ela dirigiu alguns curtas, escreveu, criou seu próprio podcast, até que em 2020 começaram algumas conversas sobre um revival de iCarly. Então, a expectativa para sua participação era muito alta, mas ela logo negou que participaria. A escritora até contou que a Miranda ligou a convidando, dizendo que é uma chance de voltarem ativa. Talvez consigam outras oportunidades. Mas a escritora respondeu que existem coisas mais importantes do que o dinheiro, a sua saúde mental. Então ela não aceitou. A série lançou em 2021 e claro que não teve como a personagem não ser mencionada, né? Não vou dar spoilers, mas eles inventam umas historinhas sobre o motivo dela não estar mais presente. Já em 2022 ela lançou o livro de memórias Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, trazendo diversas revelações de sua vida, que iam desde a sua mãe tóxica às suas experiências na Nick, desabafando que toda sua infância e adolescência foram muito exploradas. Gente, ela conta tanta coisa, não vai dar pra falar sobre tudo no vídeo, com certeza quem leu vai perceber que faltou algumas coisinhas, mas vamos começar pela mãe, porque é por conta dela que ela entra nesse meio do entretenimento. A Debra educou em casa com seus 3 irmãos, eles eram mormons, e em 1995, quando a escritora tinha apenas 2 anos de idade, a sua mãe foi diagnosticada com câncer de mama, e a Janet descreve que suas primeiras lembranças da infância são muito carregadas de tragédia devido ao diagnóstico. Após a descoberta inicial, ela passou por um tratamento muito intensivo e conseguiu ficar em remissão por cerca de 15 anos. Durante esse período, ela se tornou super acumulativa, tinha muita bagunça na casa, o quarto das crianças era tão cheio de coisas aleatórias que eles não conseguiam enxergar a cama. E quem dirá dormir, né? Então eles tinham que dormir em colchonetes de ginástica na sala. E um detalhe que talvez surpreenda muita gente é que, diferente da Sam, a Janet sempre foi muito tímida. Mesmo assim, a sua mãe a pressionava constantemente, dizendo que aquilo seria o melhor caminho para o futuro delas. Vale lembrar que Debra sonhava em ser atriz, mas foi desencorajada pelos próprios pais e acabou vendo na carreira da filha uma forma de realizar esse sonho frustrado, além de enxergar ali uma possível solução para a família que era bem humilde. Como eu já falei, foi por vontade da mãe que Janet começou a fazer testes para a TV aos 6 anos de idade apenas, o que transformou a atuação em uma obrigação e não em uma realização pessoal. Ela não se divertia. Era um momento bem tenso para ela. A Janet chegou a conversar com a mãe sobre desistir da atuação depois de ter passado por uma audição bem desconfortável aos 6 anos de idade, mas ela começou a chorar desesperadamente e disse que ela não podia perder essa oportunidade, que era a única chance delas. Inclusive, a Debra usava bastante o câncer como uma forma de manipular os filhos. Por muitos anos, cada passo da vida de Janet era rigorosamente controlado pela mãe, inclusive algo tão íntimo quanto o banho. Ela contou que odiava se banhar durante a adolescência, pois esses momentos eram usados por Debra para tocar e examinar o seu corpo, sob a justificativa de procurar nódulos ou caroços que pudessem indicar um possível câncer. Segundo Janet, até por volta dos seus 18 anos, a sua própria mãe realizava exames invasivos nos seios e na sua região íntima. Ela só conseguiu tomar banho sozinha nessa idade porque saiu em turnê e sua mãe estava muito debilitada, então ela não conseguiu acompanhar a Janet. Isso foi libertador, pela primeira vez tomar um banho sozinha. Antes disso, ela até tinha pedido, mas a mãe caiu em gargalhadas. O irmão também pediu e ela começou a chorar, dizendo que não queria que ele crescesse.
Por isso a Janet acredita que ela fazia isso para controlar, monitorar o corpo dela e por ter aquele desejo de que os filhos não crescessem. E o controle não parava por aí. A alimentação também era super regrada. Ela restringia bastante as calorias das refeições da Janet para ela sempre ficar bem magrinha e conseguir mais papéis infantis. A atriz até relata que quando a sua mãe entrou em coma, ela foi visitá-la e com a esperança de que Deborah acordasse, comentou que estava muito magra, dizendo que finalmente tinha alcançado seus 40 quilos. Na cabeça de Janet, ela acreditava ter encontrado um equilíbrio perfeito com o próprio corpo, mas na prática as coisas só pioraram depois de iCarly, porque a sua personagem estava constantemente comendo em cena, o que agravou ainda mais a sua relação com a comida. Ela tinha anorexia, compulsão alimentar, depois veio a bulimia, e esses são transtornos que Janet enfrentou por muitos anos. O ambiente de iCarly também era caótico e tudo conspirado sob o comando do criador. Muita gente acredita que ela está se referindo ao Dan Schneider, que era literalmente o criador de iCarly e o produtor executivo da Nick. O cara era extremamente abusivo com a equipe, maldoso e aterrorizante. Inclusive, Janet teve algumas experiências bem desconfortáveis com ele. Uma delas foi em uma das provas de figurino. Eles pediram para que ela vestisse um biquíni e ela se sentiu com vergonha. Ela não queria, pediu um maiô ou colocar um shorts por cima, alguma coisa nesse sentido, e eles não deixaram e ainda tiraram uma foto dela com o biquíni. A mãe dela presenciou tudo isso e disse para ela não ligar, porque todos queriam o que ela tem. O criador também a incentivou a consumir álcool quando ela tinha apenas 18 anos e não tinha idade legal para beber, já que nos Estados Unidos o consumo só é permitido a partir dos 21. A justificativa dele era de que o elenco de Brilhante Victória bebia e que o pessoal de iCarly também deveria beber para ter mais atitude, ser mais rebelde. Outra situação descrita por Janet envolve uma conversa que ela teve com o criador sobre a possibilidade de estrelar o seu próprio programa. Durante esse momento, ele começou a massagear os seus ombros, algo que a deixou extremamente desconfortável. Ela queria pedir para que ele parasse, porém sentiu muito medo e acabou ficando em silêncio. Além disso, a promessa deste novo programa nunca se concretizou da forma como havia sido apresentada. Obviamente, aqui ela está se referindo a Sam e Cat, e antes de incluírem a Ariana, o nome da série era Just Puckett, que é o sobrenome da Sam de iCarly, né? Então, com tudo isso, ela se sentiu traída pelo canal e, pra piorar, ela odiava completamente a série, achava horrorosa. E como não fosse o suficiente, a Ariana começou a crescer cada vez mais na indústria, conciliando a série com uma agenda extremamente cheia. Em alguns momentos, a Ariana precisou se ausentar das gravações e, pelo menos por uma semana, não compareceu ao set, o que levou os roteiristas a criarem a justificativa de que a personagem estava presa em uma caixa. Ao mesmo tempo, a Janet via a colega participando de eventos, fazendo contatos importantes e expandindo a sua carreira cada vez mais, enquanto ela própria era impedida de aceitar filmes e outras oportunidades por conta do contrato com a Nick. Esse tratamento foi tão desigual que gerou frustração e ressentimento. A Janet até já admitiu que por um período teve dificuldade de gostar da Ariana Grande. A série foi cancelada com todos aqueles BOs que a gente já viu, e quando o contrato foi finalizado, ofereceram a ela $300 mil para ela não falar nada sobre a sua experiência no canal, e claro, ela recusou. Voltando para a mãe dela, em 2013, ano de lançamento de Sam e Cat, a Deborah faleceu em decorrência do câncer. E para Janet, a morte dela marcou o fim de um longo período de abuso físico, emocional, manipulação. A partir daquele momento, o artista finalmente teve a chance de começar a construir a sua própria identidade. Ainda assim, a situação era extremamente complexa. Apesar de todo o sofrimento, a Janet amava a mãe e mesmo após tudo que viveu, ainda colocava em um pedestal. Sem Deborah, ela se sentia perdida. A artista começou a fazer terapia, o que ajudou bastante com a sua bulimia, mas ela sempre evitava tocar no tópico mãe, sabe? Até que a terapeuta falou que, olha, talvez a sua mãe era abusiva,
No início ela relutou, mas depois, com algumas sessões voltando no passado, ela entendeu tudo. E aí veio o livro, né? Que, como eu falei, foi um sucesso absoluto. Aliás, foi tão bem recebido que será adaptado pela Apple TV, estrelando ninguém menos que a Jennifer Aniston como a mãe da artista. E a Janet será roteirista e produtora executiva. E agora, em 2026, daqui uns dias, a Janet vai lançar o seu primeiro romance. Metade da idade dele, em tradução literal, acompanha a história de uma protagonista de 17 anos que se envolve com um professor muito mais velho, casado, com família e uma vida adulta marcada por frustrações e responsabilidades. Ela também usou experiências pessoais de um relacionamento dela antigo com um homem mais velho enquanto ela era bem jovenzinha, e recentemente ela falou sobre isso no podcast Call Her Daddy. A artista tinha cerca de 18 anos, talvez um pouquinho menos, 17, quando conheceu esse cara de 30 e poucos anos. Ele era comprometido, morava com a namorada, e adivinha onde eles se encontraram pela primeira vez? Nos sets de iCarly. Pois é. Por lá eles costumavam ficar até mais tarde, conversando, ele mostrava filmes que ele gostava, músicas, e muitas das vezes a Janet não conhecia nenhum, mas fingia que conhecia, ou não gostava e fingia que gostava, e foi assim que o relacionamento iniciou. Nas palavras da atriz, ele dizia algo como: "Você é tão madura, eu não consigo falar com ninguém desse jeito. Não acredito como você é tão inteligente. Tipo, você tá brincando comigo? Eu fui uma idiota, estou morrendo de vergonha." A gente se beijava, rolava muita pegação, e isso durou meses. E eu disse pra ele que na época eu não ia mais à igreja, mas ainda estava meio ligada às minhas raízes mormons e não queria sexo antes do casamento e não me sentia pronta pra isso. Além disso, ele começou a mostrar vontade de morar com ela, sendo que Janet tinha acabado de ir morar sozinha, estava cuidando da sua mãe que estava assim nos últimos suspiros mesmo. Foi uma experiência muito exaustiva, porque além dessa parte da mãe dela, teve o cara drenando a energia dela, e o namoro só acabou depois que sua mãe morreu. Que história, né, gente? Por trás daquela Sam engraçada que a gente amava, existia uma jovem muito triste trabalhando em algo que ela não queria, tinha uma mãe tóxica por trás, bastidores da série horríveis. E, como dizem, né, aquele ditado bem clichê, o preço da fama é bem alto. E aí, vocês já sabiam sobre a história de vida dela? Leram o livro E Sou Feliz Que Minha Mãe Morreu? Esse tem disponível no Brasil por R$ 114, mais ou menos. E o segundo ainda não, apesar que daqui uns dias vai ser lançado nos Estados Unidos. No Brasil será lá por fevereiro, março, e tá R$ 199. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque agora eu vou indo nessa e tchau!